Fala pessoal, professor Ernesto Oliveira na área, bem-vindo ao nosso canal Prof. Ernesto Oliveira, onde nós tratamos de conteúdo voltado para a radiologia, em específico e em sua grande maioria, radiologia para concurso público, seja ele municipal, estadual ou federal. Nós estamos presentes nas demais redes sociais, no YouTube, com o canal Prof. Ernesto Oliveira, no WhatsApp, em que você pode tirar dúvidas em relação ao tema dos nossos vídeos, pode adicionar o nosso número, que eu vou ter o prazer de esclarecer as dúvidas. E também, se você quiser participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde tem pessoas do Brasil todo discutindo sobre radiologia para concurso, discutindo sobre conteúdo, discutindo sobre questões, formulando algumas indagações. Também vou deixar o link para você participar do nosso grupo aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também pode falar com a gente, nos acompanhar através do Instagram, na nossa page Radiologia para Concurso, procura lá e nos segue. E também no Facebook, através do nosso grupo chamado Radiologia para Concurso. É um grupo fechado, onde eu posto dicas diárias, bizus, mnemônicos que vão te ajudar na preparação do concurso público. Como eu falo bastante, a aprovação do concurso público ele é um muro, que todo dia você tem que tirar um tijolinho até ultrapassar esse muro e chegar a todo lado que é o lado da aprovação, tá bom? Então solicito para participar lá do nosso grupo no Facebook, e aí eu vou aceitar a tua presença e para a gente ter contato diário. Eu me chamo professor Ernesto Oliveira, sou técnico e tecnólogo em radiologia e através dessa ferramenta aqui eu venho edificar a tua vida, edificar a tua preparação de concurso público, tá bom? Eu já estou me preparando, né? Ainda hoje eu estudo para concursos públicos já há quase 5 anos, diante de muitas reprovações e algumas aprovações. Eu venho aqui compartilhar meu conhecimento contigo, não só concursos na área da radiologia, mas também administrativos, concursos na área da radiologia e também concursos na área de segurança pública. E hoje vamos tratar um pouco de resolução de questão em relação a princípios físicos das radiações. É um tópico que cai em todo edital de concurso público, seja ele para técnico, seja ele para técnico. Vou fazer uma breve introdução, não vou falar de todos os princípios da física da radiação, não vou falar de física em radiação por completo, então vou trazer apenas uma parte desse conteúdo para poder estar te preparando aí em relação a isso. Então, o princípio físico da formação da imagem em raios-x parte sempre da eletricidade. Sem eletricidade, nós não temos raios-x eletromagnéticos. Então, a eletricidade, ela aquece os filamentos, ok? Vou botar aqui uma anotaçãozinha para te ajudar. Então, a eletricidade, ela parte daqui, ela passa pelo aparelho de radiação, ela vai aquecer o filamento. Esse filamento aqui ele é formado de tungstênio, que não por acaso é um material que aguenta uma grande quantidade de aquecimento, ele é resistente a altas temperaturas, então ele é aquecido através do cátodo, que é o nosso negativo, libera elétrons e atinge o nosso anodo, que é o positivo. E por conta dele ter essa angulação na sua haste, esses elétrons eles vão bater no anodo, vão se deslocar através das suas camadas, que nós vamos ver posteriormente o nome de cada uma delas, e ele vai ser direcionado para fazer o raio-x, tá bom? Como sempre, nós temos o momento pulo do gato nos nossos canais, que é o momento em que eu te ensino bizus, mnemônicos, dicas, aquilo que vai facilitar o teu aprendizado. Eu chamo isso de gatilhos mentais, que são pequenas informações que vão te fazer lembrar de um grande número de informação, ou seja, é algo que vai ocupar um pouco espaço na tua mente, mas que também vai te fazer lembrar de uma grande quantidade de conteúdos. Porque estudar para concurso é isso. Nós temos que profissionalizar o nosso aprendizado. E quando a gente torna isso de forma prática, quanto mais prático, melhor. Até mesmo que nós não temos só radiologia para estudar para os nossos concursos. Nós temos língua portuguesa, informática, existem alguns tipos de legislações, geralmente cai raciocínio lógico matemático. Então, é uma gama enorme de conteúdo que nós temos que levar para a prova e nós temos que deixar isso de momento prático. E é por isso que nós temos o momento pulo do gato. E o momento pulo do gato de hoje eu vou chamar de associação inversa, que foi como eu aprendi isso. Eu não sei se vai servir exatamente para você, eu peço que você se esforce para poder aprender dessa forma, ok? Então foi um jeito que eu encontrei de absorver esse conteúdo e vou repassar aqui para você. Se for útil, curte aí o nosso canal, comenta alguma coisa, vê se serviu. Se não serviu, comenta também, tá bom? Então, como é que funciona a associação inversa? Não tem nada a ver com o conteúdo, mas sim com a metodologia de aprender esse assunto. Olha só, como eu disse para vocês, tudo parte da eletricidade que vai aquecer o filamento e o nosso
Cátodo. O nosso filamento, ele é um filamento de tungstênio, tá bom? Perdão. Ele vai aquecer o nosso cátodo. Professor, a primeira pergunta: o que é cátodo e o que é o anodo? Gente, e como é que eu sei quem é o cátodo e quem é o anodo? Vou começar o seguinte: cátodo vai ser o lado negativo. Se o cátodo ele é o lado negativo, tu lembra que ele é vermelho, é isso? Como ele aponta para vermelho, vermelho é o que? É fogo, é aquecimento, é brasa. Então, é aonde pega o fogo, é onde é aquecido. Então, o cátodo ele é aquecido, tá bom? Ele fica aqui nessa região. E o anodo? O anodo é mais fácil ainda. Lembra o seguinte: anodo começa com AN. AN, tu lembra de anti. Anti o quê? Pode ser antiterrorismo, anti-estresse. Antiterrorismo é algo positivo, não é isso? Se antiterrorismo é positivo, então tu lembra que é o sinalzinho de mais. Então, se é positivo, é o anodo. Então, tu lembra, o anodo caiu na prova. O anodo, ele é positivo, ele é antiterrorismo. O anodo, antiterrorismo, tá bom? Então, tudo que é antiterrorismo, é anti-estresse. Geralmente, o que começa com anti, ele é algo positivo. Geralmente, ok? Nem tudo. Então, se o anti, que é antiterrorismo, e antiterrorismo é algo positivo, então, o outro lado é o cátodo. Se o positivo é o anodo, o cátodo é o negativo. Qual é o que é aquecido? Bom, se o cátodo é o negativo, negativo é vermelho. Quando eu digo que eu estou negativado, eu estou no vermelho. Então, vermelho é fogo, é o que aquece, tá bom? Esse é o nosso pulo do gato de hoje. Se você viu de alguma coisa, dá um like. Se não gostou, dá um dislike aí, tá bom? E comenta aí abaixo no nosso vídeo. Continuando. Temos muito assunto ainda pela frente, em que o aquecimento do cátodo ele é dado pela eletricidade. A eletricidade ela entra por aqui e aí aquece o cátodo. Dá-se o nome de efeito termiônico. O efeito termiônico ele acontece nessa região aqui. É o aquecimento do filamento de tungstênio. Nós temos o cátodo que está em vermelho e nós temos o anodo que está em verde. Olha só. Os elétrons se deslocam em direção ao alvo. Aqui é uma outra dica para você gravar anodo. Anodo começa com A de alvo. Então, o anodo é o alvo dos elétrons aquecidos pelo cátodo. Então, aqui nós temos o anodo, ok? A partir da aplicação de uma voltagem ou KV, aqui é onde é o princípio do KV e o princípio do MAS, tá bom? Então, o KV e o MAS ficam aplicados aqui no cátodo. Quanto maior o KV, ou seja, a quilovoltagem que entra através da eletricidade, maior vai ser a sua carga de energia. Ou seja, quanto maior o KV, maior a energia dos elétrons. Posteriormente, se o KV aumenta a energia elétrica e aumenta o poder dos elétrons, aqui são os elétrons, então vamos imaginar que aqui são os elétrons. Aqui eu apliquei 60 kV desses dois elétrons e aqui eu apliquei 300 kV. Aí eu vou ter um elétron desse tamanho aqui, muito maior do que um elétron que eu apliquei apenas 60 kV, tá bom? Então o KV ele aumenta o poder de penetração dos elétrons, aumenta a energia. Ele vai ultrapassar com mais facilidade. Já o MAS é a quantidade de fótons, é a quantidade desses pontinhos, os elétrons. Ou seja, se aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Claro que de forma bem, fazendo uma analogia, né? Se eu botar 30 MAS, eu vou ter 5 elétrons. Agora, se eu botar 300 MAS, aí eu vou ter mais uma quantidade de elétrons aqui. Ou seja, a quantidade de elétrons, de fótons, ela está baseada no meu MAS, ok? E aí, quando os elétrons ele atingem o nosso anodo, que é essa região aqui, que é a região que vai ser atingida, é o nosso anodo, ou o nosso alvo, ele possui algumas camadas. Quais são essas camadas, professor? A camada K, a camada L e a camada M. É como se elas ficassem aqui nessa região, ó. Camada K, camada L e camada M. Como é que eu faço para decorar qual é a camada mais profunda, qual é a camada intermediária e qual é a camada mais externa? É muita informação.
Beleza, você sabe o alfabeto? Pois é, o alfabeto tem todas essas letras. Para você decorar a camada KLM, é só saber o alfabeto. Ele vem consecutivamente, ó, K, mais profunda, L, intermediária, e M, a camada mais externa, tá bom? Então, vai outra dica aí para você decorar as camadas do alvo da ampola de raio-x. E agora vamos de questões para a gente poder aplicar na prática o nosso conhecimento. No que concerne aos princípios físicos envolvidos na formação da imagem médica com raio-x, julgue os itens a seguir. A intensidade do raio-x produzido pela ampola, ela não é alterada com o aumento do MAS. Olha só, eu aumentei a intensidade, eu aumento tanto o MAS como eu também aumento o KV, tá bom? Então, se eu aumento a intensidade, eu aumento o MAS e o KV. Aí ele pergunta, é certo ou errado essa informação? Quando eu aumento a intensidade, eu aumento o KV e o MAS. Ele está dizendo que não altera, altera sim, tá bom? Então, a gabarito dessa questão é errada. Essa questão foi uma questão extraída da prova de técnico em radioterapia do Instituto Nacional do Câncer, promovido pela banca CESP-UNB, é a famosa SEBRASP. No que concerne aos princípios físicos envolvidos na formação da imagem médica, julguem os itens a seguir. As radiografias só são possíveis devido à atenuação diferencial dos raios-x nos materiais com diferente número atômico. Olha só, as radiografias só são possíveis se tiver atenuação no material. Se o raio-x não atenuar o material, eu não tenho uma radiografia. E ele está dizendo que só é possível se tiver atenuação no material. Logo, eu posso concluir que essa afirmação está correta. Só é possível ter radiografia se a radiação atenuar o material que está sendo radiografado. Terceira, qual é a alteração esperada no feixe de raio-x quando se varia o MAS? Eu falei para você que o MAS ele vai mexer com algo, o KV ele vai alterar algo. Lembra lá no slide em que eu botei, quando eu aumentar o MAS de 60 para 300, eu vou ter tantos fótons. Se eu alterar o KV de 60 para 300, eu vou ter um determinado tamanho de elétrons. Então, a alteração que o MAS vai promover vai ser a penetração, a intensidade, a colimação ou intensidade, energia e penetração. Como eu disse, ele vai alterar a intensidade e a energia do elétron, do fótons. A penetração, eu vou aumentar ou diminuir a penetração do meu raio-x se eu alterar o KV. A colimação não tem nada a ver, a colimação eu vou ajustar lá na iluminação do meu aparelho, ok? Aí eu vou selecionar a região que eu quero radiografar, não tem nada a ver com a produção do raio-x. A intensidade, sim, vai ser o MAS, eu vou alterar a intensidade de acordo com o MAS. Energia, também, mas a penetração, eu não vou alterar ela com o MAS, então a letra D ela fica errada por causa disso. Porque essa é a intensidade de energia, e não a penetração. A penetração é com KV. Quarta questão. No que concerne aos princípios físicos envolvidos na formação da imagem médica, julgue os itens a seguir. O termo qualidade dos raios-x refere-se à energia dos feixes de raio-x, certo ou errado? Se eu estou falando de qualidade de raio-x, eu vou dizer que os feixes de raio-x se referem sim, tá bom? Ou seja, a gente está diretamente ligado à qualidade de raio-x à energia dos seus feixes. Se eu aumentar muito a energia do meu feixe, quando eu falo de energia do feixe, eu estou falando tanto do KV como eu estou falando do MAS, ok? Então, se eu alterar o KV ou o MAS, eu também vou estar alterando a qualidade da imagem. Se eu aumentar bastante o KV, o meu raio-x ele vai sair do aparelho, ele vai transplantar, ele vai penetrar o corpo ou o objeto que eu quero radiografar, pouco irá atenuar e na radiografia eu vou ter apenas uma figura muito escura, uma figura muito preta, porque em nada atenuou o meu objeto. O KV, por ter aumentado muito, ele prejudicou a qualidade. Logo, a qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta aí o vídeo que nós postamos hoje e segue a gente nas demais redes sociais, no YouTube com o professor Ernesto Oliveira, no nosso WhatsApp através do nosso grupo, que eu vou deixar o link na descrição, e no Instagram e no Facebook com o nome Radiologia para Concurso. Força Guerreiro na marca da qualidade e tamo junto.